Vamos ver, começou mais uma aula de língua portuguesa para você aqui no nosso canal do YouTube, professor Dani Marques aqui com você, eu e o meu chá, hoje eu estou no chá. Você vai dizer, Dani, você está ficando velho, é verdade, já estou nos meus 41 anos, né, pessoal? Faz parte da vida, todo mundo envelhece, estou precisando tomar um chazinho. Aliás, aqui com o mimo que eu ganhei, né, dos pais do Gustavo, que está por vir, né, meu afilhado, coisa mais querida. Mais um colorado neste mundo. Ai, mas o pai dele é gremista fanático, mas azar, ninguém mandou, eu sou o Dindo, e o Dindo vem para fazer estas coisas. Então, vamos que vamos, pessoal. Olha só, sem mais delongas, o que nós vamos começar aqui? Vamos começar, então, a análise. Deixa eu só ver se o microfone está certinho. Está certinho. Tá, beleza. Fiquei com medo agora. Digo só o que falta, eu estar com o outro microfone. Não, está certinho. Beleza. Então, olha só, desculpa a minha voz, eu estou meio fanho, estou meio gripado, mas tudo bem. Gente, nós vamos começar uma análise aqui de uma prova da Banca Fundatec, tá? De 40 questões. Isso mesmo, 40 questões, tá? Então, claro que se você está assistindo pelo YouTube, se liga, talvez eu deixe algumas questões aqui e as outras vai para o pessoal dos grupos de estudo, né? E aí, se você quer fazer parte de algum dos grupos do Prof. Dani Marques, entre em contato com o Prof. Dani Marques, tem o linkzinho do contato do Prof. Dani Marques aqui na descrição deste vídeo, vai ali, clica no link, me chama, sou eu que vou falar contigo, não te preocupa, não é uma máquina, não é o WhatsApp ali, o aplicativo, o robô, não, sou eu que vou te mandar mensagem, vou conversar contigo, e a gente vai ver qual é a tua necessidade, o que tu estás procurando aí acerca de língua portuguesa, redação, interpretação de texto, inglês para concurso também, às vezes o pessoal procura, vestibular, Enem, Dani, meu filho vai fazer Enem, precisa de ajuda em alguma coisa, beleza, estamos aqui para isso, tá? A gente só não faz piercing e tatuagem, pessoal. Tá, o resto a gente faz. Aliás, não faz, mas por enquanto. Daqui a pouco vamos fazer um curso. Não, tô brincando, tá? Eu não tenho dom para isso, né? Tá? Aliás, um abraço pro meu tatuador, tá bom? O grande Marcelo. Aliás, Marcelo, tem que fazer mais uma, tá, Marcelão? Mas, enfim, vamos que vamos. Olha aqui, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, sem mais delongas. Eita, que gripe, pessoal. Vem comigo, prova Fundatec. Essa prova aqui, então, como eu estava falando para vocês, essa prova aqui, ela foi do último concurso de delegado da Fundatec, tá, gente, de 2018, que tá para sair aí o novo, hein? Tá para sair o novo, te liga, novo concurso da Polícia Civil, tá? E tá aqui o nosso textinho, um texto relativamente longo, até porque são 40 questões, tá? Então, olha só, vamos lá. Sempre a gente começa pelas questões, depois a gente vai para o texto. Aquilo que você, né, que já esteve aqui comigo em mais de uma aula, sabe que eu faço. Eu faço uma análise de todas as questões primeiro e aí depois eu vou para o texto. Só que esse aqui, gente, como são 40 questões, eu não vou fazer a leitura das 40 com vocês, tá? Mas, o que eu te digo? Se você fizesse isso na hora da prova, você perceberia que muitas vamos lá, das 40, 34, 35, você não precisa da leitura do texto ou dos textos, são 3 aqui, na íntegra, não precisaria. Então, assim, ó, comece pelas questões, faça isso que vai ajudar muito, muito, muito sua vida na hora da prova, tá bom? A questão de número 1 aqui, já começamos bem, né? É o uso dela, linda, maravilhosa, a nossa crase. E aí, para isso, olha que legal, o prof preparou para você isso aqui, ó, um quadro, um quadro aqui para que eu possa desenhar bastante, prof, mesmo doentinho, tu é meio dodói, né? Tu é bem Loki das ideias. Ah, gente, eu gosto de ser assim, né? Não me critica. Vamos lá. Olha só, vamos falar um pouquinho de crase, rapidinho, antes da nossa questão. Gente, lembra, o que é a crase? A crase não é um acento, né? A crase, ela é um fenômeno. A crase é uma fusão. Aliás, crase vem de um termo grego que significa justamente isso, né? A fusão, a união de dois as. A união desses dois as vai ser marcada por um azinho com um acento gráfico chamado de acento grave. Não é acento crase não existe, né? É o acento grave, que é esse agudo invertido, tá?
Normalmente, pessoal, normalmente, vou pegar uma outra cor aqui, normalmente, a crase é a união da preposição a mais o artigo a. Por que eu disse normalmente? Você já vai entender por que eu falei o normalmente. Mas uma coisa você precisa lembrar, isso aqui, ó. Sempre, 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 sem exceção. Para que eu pense no uso da crase, eu tenho que lembrar que ali precisa pedir uma preposição. O verbo tem que pedir a preposição a. O nome tem que pedir a preposição a. Se não pedir a preposição a, esquece crase. Eu fazer o uso da crase, eu preciso da preposição a mais um azinho, tá? Normalmente, esse segundo azinho é um artigo definido. Por isso que a gente diz que esse carinha aqui, o a craseadinho, esse cara, ele vai aparecer antes de substantivos femininos, né? Por quê? Porque o artigo feminino a vem antes de substantivos femininos, por isso, tá? Porém, todavia, entretanto, contudo, não obstante, tome muito cuidado, porque eu também posso ter isso aqui, ó. Eu posso ter a preposição a mais o azinho inicial de um pronome demonstrativo, como aquele, aquela ou aquilo. Aliás, o aquele e o aquilo também entram aqui, te liga. E aí, da união desse azinho preposição mais o azinho inicial, do aquele, aquela ou aquilo, vai dar aquele, aquela ou aquilo craseado. De novo, eu vou ter que analisar se de fato, né, pessoal, o verbo, o nome ali utilizado pede a preposição a, tá? Então, eu também posso ter o aquele, aquela, aquilo craseado. Ou ainda, o terceiro caso é quando eu tenho a união da preposição a mais o azinho inicial do pronome relativo a qual. E aí eu vou ter o a qual craseado, tá? O a qual craseadinho. Então, preposição a mais o a qual craseadinho, aqui, mais o a qual craseadinho é boa, né? Preposição a mais o azinho inicial do pronome relativo a qual. Aí sim, aí vai dar o a qual craseado, tá, gente? Então, percebam que sempre que eu tenho crase, sempre, 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 sempre que eu tenho crase, eu tenho ali uma preposição a, tá? Só que essa preposição a, ela pode se mesclar com um azinho artigo, com o aquela, o azinho inicial do aquela, aquele e aquilo, ou o azinho inicial do pronome relativo a qual. Dani, o que é o mais comum? O primeiro caso, evidente, tá? O primeiro caso, evidente que é o mais comum. Fechou? Então tá, lembrou disso? Agora volta para a questão. Bom, ele diz assim, ó, nas lacunas tracejadas 2 e 3, o uso de a craseado é obrigatório. Vamos ver, já vamos direto lá nas linhas 2 e 3. Vamos lá, linhas 2 e 3. Então, ele diz assim, ó, as crises no fornecimento de água devido à falta de chuva. Gente, olha só, aquilo que é devido a alguma coisa. Falta é um substantivo feminino, pede o artigo a, da união da preposição a mais artigo a, dá o azinho craseado. Depois, a destruição dos mananciais. Ah, aqui tome cuidado, por quê? Gente, como eu tenho essa vírgula aqui, eu estou falando de uma enumeração. Se eu estou falando de uma enumeração, é porque é devido à falta de chuva e devido à destruição. De novo, aquilo que é devido a alguma coisa, destruição é um substantivo feminino, pede o artigo a, da união da preposição a mais artigo a, dá o azinho craseado. Que legal essa questãozinha aqui, tá? Então, de fato, né, ó, nas linhas 2 e 3 é obrigatório a destruição dos mananciais e a, de novo, e a constatação. Desculpa, eu até analisei um errado ali, mas tudo bem, tá? Ó, e a constatação, mesma coisa, e devido a, aquilo que é devido a alguma coisa, constatação pede o artigo a, né? Ah, Dani, mas tem um ezinho aqui antes. Sim, porque é uma enumeração que eu tenho aquilo ali. É aquilo que é devido à falta de chuva, devido à destruição e devido à constatação clara e cristalina de que... Tá? Então, ele está relacionado às três coisinhas ali.
Portanto, aqui está certinha essa assertiva, tá? Vamos para a segunda. Nas lacunas tracejadas das linhas 9 e 38, o uso do a craseado é utilizado considerando-se que atende às duas condições suficientes e necessárias. Quais seriam as duas condições suficientes e necessárias? É o que ele nos explica ali depois do travessão. A regência do verbo visar e o fato de que os termos pospostos, as lacunas permitirem o uso de artigo feminino para o uso da crase. 9 e 38, vamos ver? Vamos dar uma olhada ali no 9 e 38, tá? Vamos lá. A conclusão praticamente unânime é de que políticas que visem, tá, a conservação do meio ambiente e a sustentabilidade de projetos econômicos, tá, é da 9, qual é a outra? Da 38, deixa eu olhar a 38, já te explico. E que só com práticas e ações que visem a sustentabilidade dessas práticas estará garantido, beleza. O que ele diz ali? Né? Regência do verbo visar e o fato de que os termos pospostos às lacunas permitem o uso do artigo feminino. Tá, beleza. Vamos lá, gente. Olha só. Eu vou colocar aqui embaixo para você, tá? Aqui a gente tem um verbo em especial que é o verbo visar. Visar, tá? O verbo visar no sentido de desejar, de almejar, de querer, por que não? Ele é um verbo transitivo indireto. Então, quem visa nesse sentido, visa a alguma coisa. Então, ele vai pedir a preposição a. Como você pode perceber, em todos os casos que a gente viu aqui do verbo visar, ele traz essa ideia, certo? Muito bem. Agora, eu tenho que ver o termo que vem depois, se ele é feminino. Olha aqui. Sustentabilidade é feminino? É. Vai pedir o artigo a. Da união da preposição a mais artigo a, dá o azinho craseado. Aqui, beleza. Vamos ver nas outras. Aqui é 38. Na 9, né, ele falou, ó, que visem a conservação, né, que queiram a conservação, que desejem isso, né, gente? Então, visa a alguma coisa, conservação, termo feminino, vai pedir o artigo a, taca ali crase. Mesma coisa aqui, ó, visa a alguma coisa, nesse caso, sustentabilidade é um termo feminino, pede o artigo a, taca ali crase também. Show de bola, é isso aí. Número 2 está correto. Então, eu tenho 1 e 2 por enquanto, tá? O que já nos deixa ali entre duas alternativas, né? E depois, na número 18, diz que o uso da crase na lacuna tracejada é obrigatório, em virtude da regência do verbo reduzir. Bom, vamos lá, né? Gente, quem reduz, reduz alguma coisa. Normalmente ele é verbo transitivo direto, né? Mas vamos dar uma olhadinha na 18? Vamos lá. Linha 18, tá aqui. Ó, assim, reduzindo-se os desperdícios. Tá, beleza, já tá tudo errado. Não poderia ser craseado, tá? Sabe por quê? Porque, olha só, reduzindo-se os desperdícios, os despejos de esgoto nos rios e as demais práticas. Esse as aqui só pode ser um artigo concordando com esses carinhas aqui, ó. Que é que se reduz? Os desperdícios, os despejos, tá? E as demais práticas. Então, ele é tudo artigo, tá, gente? Por quê? Porque eles estão introduzindo esses artigos núcleos do meu sujeito. Como é que eu sei disso, Dani? Porque eu faço a perguntinha para o verbo, que é que se reduz? Resposta: os desperdícios, os despejos e as demais práticas. E aí eu sei que aquilo que introduz o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado, tá? Então, de fato, não pode ter crase aqui. Aí ele diz que estaria correto, né? Que é obrigatória. Não é obrigatória coisa alguma, na verdade, é proibitiva. Portanto, gabarito aqui, letra C, de Canadá. Ok, pessoal? Tranquilo? Deixa eu só tomar o meu chazinho. Tô olhando aqui, porque eu acho que entrou um bichinho aqui. Meus gatos bem faceiros, só dormindo, né?
Nem para ir atrás dos incertos. Então tá, eita voz. Vamos lá, gente. Qualquer coisa, a gente para um pouquinho antes desse aqui, eu continuo amanhã, trago mais questões. A minha ideia era fazer 5, mas é que, pô, a garganta tá judiando do prof. Mas a questão de número 1 foi para conta, questãozinha de classe. Vamos para número 2. Questão de número 2. Analise as seguintes propostas de substituição de vocábulos. É isso, né? É, tá. Essa aqui, gente, tá? Assim, tem até um X ali, tá? O que que aconteceu? Essa questão aqui, ela foi anulada, tá? Ela foi anulada, por isso que eu até coloquei um X aqui. Tá? O que não é muito comum acontecer na Fundatec, né? Pelo menos na parte de língua portuguesa, tá? Infelizmente, ela foi anulada. Então, nem vou fazer, questão anulada não tem porquê, tá? Questão de número 3. Vamos lá. Assinale a alternativa cuja definição mais se aproxima do sentido que unânime tem no texto, linha 8, considerando-se, para tanto, a estrutura e o sentido do contexto de ocorrência, tá? Vamos lá, vamos ver o que está o unânime ali na linha 8. Na linha 8. Deixa eu pegar um marca-texto aqui para ficar legal. Olha só, tá? Cientistas, eu vou voltar um pouquinho lá na linha 5, tá? Cientistas, pesquisadores, amadores e membros das organizações não governamentais se unem ao redor do planeta para discutir e levantar sugestões que possam trazer a solução definitiva ou, pelo menos, encontrar um ponto de equilíbrio que desacelere a destruição que experimentamos nos dias atuais. A conclusão praticamente unânime. O que é unânime? O que é algo que traz unanimidade, pessoal? É que traz o mesmo pensamento, a mesma direção, os mesmos princípios, os mesmos ideais, as mesmas coisas, tá, Dani? Eu já entendi. Então, vamos lá, vamos ver aqui. O que ele quer? Aquela que traria, né, uma definição, né, para o unânime. Ó, letra A, que é do mesmo, ó a palavrinha mágica aqui, gente, mesmo sentimento ou da mesma opinião que outrem. Aí, Dani, tá errado, o que o trem tem a ver com isso? KKKKK. Piadinha sem graça, né? Gente, o que é outrem? Outrem é outro ser humano, outra pessoa, outro, tá? Então, outrem é isso. Então, tu tens o mesmo pensamento, a mesma opinião que a outra pessoa, tá bom? Então, certinho aqui, gabarito, letra A de Argentina. Depois, questão de número 4, na frase, para discutir e levantar sugestões que possam trazer a solução definitiva, o pronome relativo que retoma a expressão sugestões. Então, ele já está te afirmando isso. Dani, olha só, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, tá, gente? Como é que eu sei disso, Dani? Barbada. Eu já vou te explicar aqui por quê, porque a gente vai usar depois, tá? Não, na verdade aquele é de sentido, tá? Eu pensei que ele ia falar da oração. Mas, enfim, ó, esse quezinho aqui está retomando sugestões. Ele é um pronome relativo, né, gente? Que é aquele quezinho que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Bom, aí ele diz assim, ó, assinale a alternativa cuja ocorrência do pronome devidamente salientado, ou seja, o pronomezinho que, tá? E que já está destacado ali para vocês, provoca ambiguidade quanto ao termo que retoma. Dani, o que é essa tal de ambiguidade que eu não lembro? Gente, a ambiguidade, ela é um vício de linguagem, tá? O que é um vício de linguagem, Dani? Um vício de linguagem é aquilo que, para a norma padrão da língua portuguesa, é um erro. Tá? Isso é um vício de linguagem. Então, a ambiguidade é vista como um vício de linguagem. Para nós, meros mortais, você, eu e todo mundo cantar juntos. Né? Olha só, eu tô que tô hoje, eu tô engraçadinho. Né? Olha só, mas vamos lá, vou parar com isso, prometo, tá? Até porque minhas piadas são horríveis, não nasci para isso. Olha aqui, vamos lá, voltando. O que acontece? Então, um vício de linguagem é isso, tá? É aquilo que para a gramática normativa é um erro, é um problema. Você não pode usar, tá? Muito bem. Você, eu, meros mortais. Uma pessoa que tem licença poética pode, tá? Por exemplo, Machado de Assis fazia muito isso, numa coisa que a gente chama de discurso indireto livre, né? Que é quando ele traz ali justamente a ambiguidade no sentido de, será que é ele, autor, narrador,
que está falando? Será que ele está participando ou é a personagem que está dizendo isso? Entendeu? E aí a gente fica naquela dúvida. Isso é ambiguidade. Ambiguidade é o famoso duplo sentido. Ambiguidade também tem um outro nomezinho bem bonitinho, chamado de anfibologia. Anfibologia. Mas eles normalmente não colocam na prova, seria muita sacanagem, tá? Mas só para que você saiba. Então, anfibologia ou ambiguidade nada mais é do que o duplo sentido. Então, pensa assim, ó, para que tenha duplo sentido, ou para que aquele quezinho me traga uma ambiguidade, eu tenho que pensar assim, ó, tá, esse quezinho, ele vai me trazer uma sensação de que ele pode estar se referindo tanto a A quanto a B. Cara, se não trouxer isso, não gera ambiguidade. Pensa dessa forma. Vamos lá? Quer ver uma coisa? A sustentabilidade, que hoje tem caráter. Olha só, tu não pode pensar que isso aqui traz ambiguidade, porque o quezinho só está retomando a sustentabilidade, ponto final, só tem sustentabilidade antes. A letra B a gente pula. Por quê? Porque sim, a gente gosta de pular a letra B. Letra C, o homem, que é um ser. O homem é um ser, desculpa, que depende sobremaneira da natureza, pois é ela quem, cara? A natureza. Se é ela, só pode ser a natureza. Tu não vai ficar na dúvida que, ele está retomando o homem. Claro que não, senão seria ele. O meio ambiente, que hoje é bastante desrespeitado, olha que coisa maravilhosa. Esse quezinho aqui só pode estar retomando o meio ambiente. E se tu ainda ficasse na dúvida, meu velho, ele ainda está falando desrespeitado, que é o meio ambiente, que é tudo masculino. Então não tem ambiguidade aqui. Tá? Lixo, desperdício de matéria-prima, coleta seletiva e proteção dos mananciais. São fatores que devem, olha só, Dani, esse quezinho está retomando o quê? Deve receber nossa atenção, né? Está retomando o quê? Os fatores. Está retomando os fatores. Como é que eu sei disso? Porque aqui está no plural, filho. Olha aqui, devem receber. Então não está gerando ambiguidade, coisa alguma, tá? Agora, olha que interessante a letra B. É extremamente relevante que se estude a sustentabilidade e a natureza, que tem importância descomunal. Olha só, o que tem importância descomunal, esse tem aqui, que é o nosso auxiliar nessa concordância, ele está no singular. Como é que eu sei que ele está no singular, Dani? Porque ele não tem acento, então ele está no singular. Se ele está no singular, esse tem aqui pode estar concordando com a nossa querida natureza, que eu vou chamar de elemento B, e a nossa querida sustentabilidade. O que é que tem importância descomunal? Aí, Dani, eu acho que é a natureza, tá bom? Não, Dani, eu acho que é a sustentabilidade, tá bem também. Tu pode pensar nas duas. Então, as duas... Dani, mas eu acho a natureza mais importante. Cara, não é uma questão de eu achar mais importante e menos importante. É a questão daquilo que o texto me passa. E o texto aqui está me passando justamente as duas coisas. Então, poderia ser tanto a sustentabilidade quanto a natureza. Então, aqui há sim aquilo que a gente chama de ambiguidade ou anfibologia, tá? Portanto, o gabarito aqui está na letra B de Brasil, zil. Tranquilo? De boas? Então tá, vem com o Dani. Vamos lá, vamos tocar ali até a número 5. Achei que não ia dar, mas vai dar. Olha aqui, vamos lá. Questão de número 5 fala olha aqui, a respeito de fonemas e letras de palavras retiradas do texto, tá? Meu querido, minha querida, olha só, deixa eu só parar um pouquinho e olhar aqui para você. Olha aqui pro tio, olha aqui pro tio, olha aqui pro prof. Fonologia é uma questão certa da prova da Fundatec. Certa, sempre cai no mínimo uma, às vezes duas questões envolvendo fonologia, tá? Aí, Dani, eu já ouvi fonética, tá? Fonética, fonologia. Para nós, a grosso modo, é a mesma coisa. Não é, tá? Não é. Mas, a grosso modo, para nós é a mesma coisa, tá? Então, assim, cara, tem que estudar fenômenos fonológicos, tipo dífono, dígrafo, encontro consonantal, encontros vocálicos, ditongo, tritongo, hiato, tem que estudar isso, tá? Até porque, de uma certa forma, isso aí também vai ser importante depois, principalmente os encontros vocálicos, ditongo, tritongo, hiato, tá? Principalmente o hiato lá na parte de acentuação. Os ditongos também, né? Mas o hiato em especial, tá bom? Então, não deixa de estudar, tá bom? Beleza?
Então tá, deixa eu voltar aqui. Enquanto eu volto, olha só, aproveita, já toca ali aquele dedinho no like aí, né? Por favor, é o mínimo que pode fazer por mim. Pô, eu tô aqui resfriado, tá? Maleixo, tomando chá aqui e gravando essa prova para vocês. Então, o mínimo que pode fazer é deixar o likezinho pro prof, tá bom? Deixa o likezinho. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, vamos voltar para nossa janela. Volta para nossa janela, tá? E, de novo, se você está procurando um curso completo de língua portuguesa ou mentorias de língua portuguesa, um prof que te pegue pela mão e te ensine a estudar português de verdade, tá? A partir de teoria, exercício, questões comentadas, mapas mentais, cara, chama o prof. Dani, ele vai te ajudar, tá? Nunca mais na vida tu vai dizer assim, português é difícil. Não. Tu até pode dizer assim, ó, português é trabalhoso. E ele realmente é. Mas depois tu trabalha certinho com a língua portuguesa, tu não esqueces mais, tá bom? Então vem com o Prof. Dani. Vamos lá. Questão de número 5. Toca a ficha aí, Pederneiras. Vamos lá. Nos vocábulos ambiente e sustentabilidade, a diferença entre o número de fonemas e letras, número de fonemas e letras, em ambos os casos, se dá em virtude da ocorrência, desculpa, de dígrafos vocálicos, tá? Bom, vamos lá. Gente, primeira coisa, tá? Quando eu falo em número de letras não tem sacanagem, tá? É só contar direitinho, colocar um pinguinho embaixo ou em cima de cada letrinha, não tem sacanagem. Onde pode ter sacanagem é no número de fonemas, tá? Dani, por quê? Pelo seguinte, deixa eu só tirar aqui para sair um pouquinho mais, deixar para eu hidratar a garganta, só um pouquinho. Vamos lá, olha só, tá? Porque dependendo do fenômeno fonológico que eu tenha na minha palavra, ele vai interferir diretamente nessa contagem de número de letras e número de fonemas, tá? Então, olha só, Dani, como assim vai interferir na contagem? Vamos para o nosso quadrinho de novo? Vem para o nosso quadrinho, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, só o prof. Ué, por que que ele não está indo? Tá bom, sem problema. Vem para cá. Eu vou colocar assim, então. Ah, sim, que acabou aqui. Tá, agora sim. Vem cá, vem com o Prof. Dani. Deixa eu ver só se está aparecendo para você. Ele tá, né? Tá aparecendo o quadro. Beleza, vem aqui com o Dani. Olha só, escreve aí para mim, então, tá? Eu tenho, vamos colocar aqui o título, né? Fonologia, fonologia, tá? Ó, coloca assim para mim. Número de letras menos o número de dígrafos igual ao número de fonemas. Vou repetir. Número de letras menos o número de dígrafos igual ao número de fonemas. Dani, essa fórmula sempre dá certo? Sempre dá certo, desde que você não se passe na contagem ali, na identificação dos dígrafos. Você precisa lembrar o que é um dígrafo, do contrário vai dar problema, tá? Eu realmente estou maleixo da garganta, mas vamos lá, gente, vamos terminar essa questão, tá? Então, olha só, letra menos dígrafo igual ao número de fonemas. Dani, mas o que é um dígrafo? Vem para cá. Olha só, para você que não lembra o que é um dígrafo, vou colocar aqui para ti, tá? Dígrafo é quando eu tenho duas letras que representam tão somente um som, um fonema, tá? Os dígrafos, eles podem ser os chamados dígrafos consonantais, que são os mais famosinhos, que é o LH, TH, NH, GU, EU, XC, SC, SC cedilha e assim vai, tá? Muito bem, esses são os chamados dígrafos consonantais. Nós temos também os chamados dígrafos vocálicos, que é a sequência A, E, I, O, U. Ah, é tudo junto, Dani? Não, calma, tá? Ó, é o A, E, I, O, U seguidos de M ou N, né? Então, an, an, in, tá? Então, como é que é, Dani? An, in, tá? Então, tá? Esses são os dígrafos vocálicos. Tão importantes quanto os dígrafos consonantais. Te liga que o pessoal às vezes esquece de estudar.
Tá, mas Dani, por que que isso é importante? Vamos lá, olha aqui. Não vou nem pegar a palavra também, eu ia pegar a palavra. Não, já vou pegar a palavra também mesmo. Vamos pegar a palavra também. Olha aqui, vamos lá. Também. Eu ia te dar uma sacaneada, tá? Mas eu não vou te dar uma sacaneada. Então, eu vou te dar uma informação antes, para tu não ficar apavorado. Eu falei que esses caras são os dígrafos vocálicos, né? Sim, e eu te disse que tu tem que seguir essa formulazinha. O que é um dígrafo? Quando eu tenho duas letras que representam só um fonema. Então, essas sequências aqui vão representar um fonema tão somente. Sempre, cara, tem que cuidar, né? Óbvio que tem particularidade. O próprio GU, né? Se eu pego a palavra água, na palavra água, o GU não é dígrafo. Porque para ser dígrafo, o que eu falei? Duas letras e um som. Aqui eu pronuncio tanto G quanto U, né? Então, o U na sequência GU tem que ser mudo. Ah, é diferente de guerra, né, Dani? Isso, agora sim. Na palavra guerra, eu tenho aqui um dígrafo e aqui outro dígrafo, tá bom? Te liga. No caso dos dígrafos vocálicos, gente, A, E, I, O e U seguidos de M ou N, eles vão ser dígrafos vocálicos, salvo dois casos, tá? Então, tem dois casos que eles não serão dígrafos vocálicos. Quais são os dois casos? Principalmente o am e o am, tá? Que é, vamos lá, no final da palavra, ou se após essa sequência aparecer uma vogal, tá? Aí não é dígrafo vocálico também. Então, olha que interessante. Na palavra também, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, certo? Quantos dígrafos eu tenho? Tá? O cara menos estudioso, digamos assim, ele vai dizer, ai, Dani, não tem nenhum dígrafo. Por quê? Porque não tenho ali RR, SS, LHNH, CH, GU, QU, XC, etc. Porque normalmente quando a gente fala em dígrafo, as pessoas decoram os dígrafos consonantais e esquecem dos vocálicos, tá? Gente, nós temos sim dígrafo, tá? Qual é o dígrafo ou quais são? O cara que estudou um pouquinho mais, ele vai se passar e vai dizer que tem dois. Ele vai dizer que é o AM e o EM, tá? Então ele também vai se passar, também vai errar. Não é o seu caso, tá? O seu caso você vai dizer não. O AM é dígrafo vocálico. O EM não. Por quê? Porque ele está no final da palavra. Simples assim. Então, 6 letras menos um dígrafo igual a 5 fonemas, tá bom? Desculpa, pessoal, tá tossindo, mas realmente a garganta tá ruim. Tá? Beleza? Vamos voltar para nossa questão? Vamos voltar para nossa questão. Ambiente e sustentabilidade. Vamos lá, tá? A diferença do número de fonemas e letras, em ambos os casos, se dá em virtude da ocorrência de dígrafos vocálicos. Tem dígrafo vocálico aqui? Tem. Olha aqui que legal. Tem dois, né? Sustentabilidade tem? Tem um. Beleza. Então, vai sim diminuir um número de fonemas em relação ao número de letras. No caso do ambiente, diminui dois, né? Então, verdadeiro. Na forma verbal, conhecemos a menos fonemas que letras, face à ocorrência de um dígrafo vocálico, o ON, e um dígrafo consonantal, o NH. Vamos ver? Olha só, gente. O que acontece, tá? Eu nunca vou ter, tipo, vamos lá, vamos pegar aqui o ON e depois esse N participa do NH. Não tem como, tá? Não tem como. E até porque tem um outro detalhe. Se você pegar na palavra ambiente, você vai perceber que quando a gente separa, tu vai ter isso aqui, ó, ambiente. Você vai perceber que o M vai estar junto da vogal A, que o N está junto da vogal E na sílaba. Por quê? Porque ele vai nasalizar aquela vogal. Por isso que a gente diz que são duas letras com um som apenas. É um som vocálico, só que nasal. No caso do conhecemos, é isso aqui, ó. Conhecemos, né? O dígrafo NH, ele é inseparável, ele fica na segunda sílaba ali. Então, na verdade, aqui eu tenho um dígrafo, que é o dígrafo NH. No CO, eu não tenho ali um dígrafo vocálico.
Ah, ô Dani, então tem que lembrar um pouquinho de separação silábica também. Evidente, óbvio que precisa, tá? Muito bem. E a última, na palavra qualquer, denota-se a ocorrência de dois dígrafos. Viu que eu falei para você do carinha que só decora, que é o QU, decorei o QU é dígrafo sempre. Não, aqui ele é dígrafo, aqui não. Aqui não. Por quê? Porque esse U é pronunciado. Desculpa. E dígrafo, mais uma vez, é quando eu tenho duas letras que representam tão somente um fonema. No caso do qualquer ali, o U é pronunciado, senão seria qualquer, qualquer, mas é qualquer. Então, falso, o que nos traz como gabarito. Letra D de Dinamarca. Tá bom, pessoal? Beleza? Então tá, olha só. Na sequência, tá? Eu vou trazer então mais questões aqui para vocês, então, tá? Dessa prova aí de delegado na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, aqui da banca Fundatec, tá bom? Se você gostou, por favor, deixa o joinha, ajuda a crescer o canal aqui do Prof. Dani Marques. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, cara, é free, é de graça, tem questão comentada toda semana, tem vídeo toda semana, tem quiz, tem vídeo quiz que eu deixo aqui para vocês também, quase que diariamente. Então aproveita, te inscreve, compartilha aí com os teus amigos, tá bom? E mais uma vez, se você está procurando uma mentoria, um acompanhamento diferenciado de língua portuguesa só para você, exclusivo, ou um curso completo de língua portuguesa, chama o Prof. Dani. Tá bom? Hashtag coração, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.